Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do canal aqui. Para você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, sou advogado criminalista, atuo na área há 13 anos. E o meu objetivo aqui é propagar conhecimento prático da área criminal. Aqui eu não leio um livro, simplesmente venho aqui comentar sobre ele. Não, eu compartilho aqui o que eu vivo diariamente no meu escritório, dia após dia. Eu pego conhecimento direto do campo de batalha, trago e entrego aqui para vocês, para que vocês possam ter ciência de como atuar em cada caso prático da advocacia criminal, saiba o que fazer, e como se posicionar diante de cada fato que aparece para você. Assim você vai ter segurança para atuar na prática da advocacia criminal, vai conseguir ter resultados e alavancar sua carreira dentro dessa área. Aqui o conteúdo serve para advogado que já atua na área criminal, mas não tem resultados. A gente comenta sobre a prática, bastidor, prospecção de cliente, tudo a gente comenta aqui. Aquele advogado que está saturado em outras áreas, cansado de receber um percentual só ao final do processo e receber pouquinho, quer começar a receber dinheiro de verdade. E não só no final do processo, na hora, a hora que assina o contrato, aqui é o local. E você que está começando na advocacia também, às vezes está na dúvida em qual área começar, venha para a área criminal. É a área que paga mais rápido de todo o mercado. Assinou o contrato, dinheiro na sua mão. Honorário aí na sua mão, não vai precisar esperar ao final do processo para receber um pequeno percentual. E às vezes, se perder a ação, vai ter que trabalhar de graça. Criminal não existe trabalhar de graça. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui. E hoje a gente tem um tema bem relevante. Cadeia de custódia. Tratamento, coleta e manipulação das provas. Vou trazer aqui alguns julgados do STJ. Eu prometi 4 julgados aqui importantes recentes, são informativos de jurisprudência do STJ. Dados importantes aqui que todo criminalista deve saber, principalmente para contestar produção de determinadas provas. Tá? São julgados importantes, vai estar aqui na tela, a qualquer momento você pode dar um pause no vídeo, tirar um print, tá? E aí esse é o tema da aula de hoje. E não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o like. Tá? Se está gostando da aula, gosta das minhas aulas aqui, não esquece, deixa o like. Porque o like é o combustível que vai fazer com que o YouTube jogue essa aula aqui para mais e mais advogados. Então, vamos fazer essa força-tarefa para que essa aula aqui chegue ao maior número possível de advogados criminalistas. Tá? Então, vamos pulverizar, vamos fazer essa aula aqui chegar ao maior número de advogados. Perfeito? Então já deixa o like aí. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo. Antes de começar o conteúdo, roda a vinheta aí. Vamos começar então nossa aula. Vou trazer o primeiro julgado, tá? Informativo 837 de 17 de dezembro de 2024. Esse aqui é o informativo mais recente do STJ sobre a cadeia de custódia e o julgado é esse aqui, ó. Agravo regimental, no HC tal, relatoria do ministro Joel Ilan, tá? Quinta turma. Esse aqui é o julgado, a qualquer momento aí, se você quiser dar um pause aí e anotar esse julgado aqui, ele é importante. E o que se decidiu nesse julgado aqui? Impossibilidade técnica de acesso aos dados do aparelho celular apreendido. Laudo pericial emitido, fatos anteriores à lei do pacote anticrime. Só fazendo um adendo aqui. O laudo pericial, nesse caso aqui, acesso aos dados do celular, esse laudo foi subscrito e escrito ali e exarado antes do pacote anticrime. Mas o que tem a ver, professor? A exigência da cadeia de custódia, coleta e tratamento de provas surgiu a partir do pacote anticrime. É uma lei de 2019 que começou a vigência início de 2020 e ela trouxe várias alterações, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal e dentro do CPP inaugurou essa questão da cadeia de custódia, que é a exigência de observações de requisitos para angariar provas. Só que nesse caso específico, esse laudo ele foi emitido antes da mudança da lei. Ou seja, a época que o laudo foi feito, não se exigia essa observância da cadeia de custódia. E esse julgado é importante, ele diz o seguinte, ó, quebra da cadeia de custódia, violação ao contraditório, nulidade probatória reconhecida, desentreamento das evidências digitais. Aí continua aqui, ó.
Embora as regras específicas do artigo 158A a 158F do CPP não retroajam, tá? Então essas disposições não vão retroagir. A cadeia de custódia deve ser preservada, mesmo para fatos anteriores ali à Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Ou seja, nesse caso aqui, o STJ entendeu que a cadeia de custódia deve ser preservada, mesmo para fatos anteriores ao pacote anticrime, que é o caso aqui. Esse laudo foi elaborado e emitido antes da mudança da lei e não foram observados de maneira adequada a cadeia de custódia. Aí a discussão foi, mas na época não se exigia, não tinha o pacote anticrime. Esse laudo foi produzido antes da mudança da lei. E a dúvida que remanesceu é, mas vai retroagir essa questão da cadeia de custódia? Sim, ela deve ser preservada mesmo para fatos anteriores do pacote anticrime. Aqui fala especificadamente que não vai retroagir as disposições do 158A e 158F. Ali, ó, embora regras específicas dos artigos 158A e 158F não retroagem, não vai retroagir, mas a cadeia de custódia deve ser preservada mesmo para casos que tenham ocorrido antes do pacote anticrime. Aqui, ó, no caso, a perícia realizada no celular não foi capaz de apontar se o aparelho apreendido e manipulado pela polícia apresentava sinal de adulteração. Tampouco foi possível recuperar arquivos, mídias ou conversas. Extraiu-se tão somente, de forma técnica, uma lista de contatos do chip SIM inserido no dispositivo. Essa conjuntura compromete a eficácia probatória dos elementos de convicção diretamente obtidos da fonte digital, por não ter sido minimamente demonstrada a integridade e confiabilidade das evidências apresentadas na persecução. Aí ele fala, previamente à edição da lei, que é o pacote anticrime, a quinta turma já reconhecia que a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a eles inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O Instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. E aqui, ó, assim, a preservação da cadeia de custódia deve ser analisada mesmo para fatos anteriores ao denominado pacote anticrime. Então, por mais que um caso tenha ocorrido antes da mudança da lei, antes da mudança ali inserida pelo pacote anticrime, a cadeia de custódia deve mesmo assim ser observada. Se ela não for observada, nós temos ali a nulidade dessa prova, uma prova ilícita, imprestável e não pode ser utilizada, tá? Esse julgado é muito importante, só recapitulando, que é um informativo 837 de 17 de dezembro de 2024 e esse aqui é o julgado. Perfeito? Anotem aí, qualquer coisa dá um pause no vídeo e printa a tela aí, anotem o primeiro informativo importante. Pode ser que você esteja atuando em um caso um pouco mais antigo e não foi observada a cadeia de custódia. Aí vai surgir a dúvida, ou o juiz pode dar uma decisão, não precisa observar porque a época não era exigível. Precisa, tá? Cadeia de custódia deve ser observada, mesmo para casos que tenham ocorrido antes da vigência do pacote anticrime. Perfeito? Vamos para a próxima. Esse aqui é informativo 811, de 14 de maio de 2024, quinta turma. Tá aqui o julgado. E tá aqui, ó, apreensão, celular, extração de dados, captura de telas, quebra da cadeia de custódia e inadmissibilidade prova digital. Aqui extraiu-se dados do celular de maneira inadequada e é algo que você precisa ver. Por quê? Comumente, quando o seu cliente é preso, principalmente tráfico de drogas, é comum que pegue o celular dele para olhar, identificar prováveis situações ali de envolvimento com tráfico, para prender mais gente. Só que esses dados que talvez incriminem o seu cliente, eles não podem ser extraídos como um print no celular e junta no processo. Tem que ter um caminho, tem que ter uma perícia. Como foi feita a extração dos dados do celular do seu cliente? Foi respeitada a cadeia de custódia? E se não foi respeitada? Tem que ser respeitada? Obviamente tem que ser respeitada. E se não foi? Como questionar? Como argumentar em desfavor desse ato? É isso que você precisa observar. E esse julgado aqui, lembrando que é esse aqui, tá? Aqui, ó. Informativo 811, de 14 de maio de 2024, quinta turma. Esse aqui é o julgado, tá? Aí depois você dá um pause aí, anota, vê e coloca aí no seu banco de jurisprudência. Aqui o caso é o seguinte.
A falta de procedimentos para garantir a idoneidade e integridade dos dados extraídos de um celular apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia e na inadmissibilidade da prova digital. Aqui, ó. No caso, discute-se a idoneidade de relatório de análise de extração de dados baseado em print screen de diálogos entre usuários de WhatsApp. Então, pegou-se ali conversas de WhatsApp que o preso ali, o acautelado, tinha com alguma pessoa, e a partir desses dados extraídos e encartados no processo, é que se originou a acusação. E aí, nesse julgado, ó, diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações intencionais ou não dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se rigidez do caminho percorrido pelo material. Mostra-se inadmissível que todas as fases do processo de obtenção das provas digitais sejam documentadas, cabendo à polícia, além da adequação de metodologias tecnológicas que garantam a integridade dos elementos extraídos, o devido registro das etapas de cadeia de custódia, de modo que sejam assegurados a autenticidade e a integridade dos dados. Aqui foi feito só um print screen da tela, encartado nos autos. E com base nessa prova singela, raquítica, fraca, é que a acusação se baseou para formular a denúncia. E essas provas extraídas sem observância de técnicas periciais, sem mostrar o caminho da prova e toda a exigência ali do CPP com relação à cadeia de custódia, vai fazer com que essas provas sejam ilegais, ilícitas e devam ser desentranhadas dos autos. Isso acontece muito no crime de tráfico de drogas. Toda vez que houver a apreensão do celular do seu cliente, é muito importante que você tenha essa atenção. Como é que foi feita a captura dessa imagem aí? Ah, foi feito o print. Por isso você deu um... printou e juntou. Pode? Claro que não. Tem que ir uma perícia. Tem que ser demonstrado como é que foi feita a extração desses dados. Não pode simplesmente chegar e dar um print e colocar no processo. Perfeito? Então esse julgado também é importante para você ter no seu banco de jurisprudência. Está aqui informativo 811, de 14 de maio de 2024. E esse aqui é o julgado no STJ da quinta turma. Tá? Dá um print aí, pausa o vídeo, dá uma olhada e salva esse julgado aí. Vamos para o próximo? Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Esse aqui, tá? É uma edição extraordinária, tá? 3 de abril de 2024. O processo aqui é de 2023, relatoria do ministro Ribeira Dantas, tá? Quinta turma. Aqui nesse julgado, diz o seguinte: inadmissibilidade de provas digitais sem os registros documentais sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos. Inquérito policial, busca e apreensão, computadores apreendidos pela polícia, quebra da cadeia de custódia. Ausência de registros documentais sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos. Violação à confiabilidade, integridade e autenticidade da prova digital. São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Nesse caso aqui, houve a extração de dados de um computador, oriundo ali de uma ação de busca e apreensão, só que os dados extraídos ali foram feitos de uma maneira singela, sem assegurar a cadeia de custódia e a integralidade e autenticidade dos dados extraídos. Isso comprometeu toda a investigação e essas provas produzidas em desfavor do autor, do suposto autor, né, do acusado desse delito. E aqui, ó, no caso, a defesa sustenta que a polícia não documentou nenhum de seus procedimentos no manuseio de computadores apreendidos na casa do investigado e, portanto, aferir sua procedência demanda apenas que se avalie a existência da documentação referente à cadeia de custódia. Ou seja, se foram adotados pela polícia cautelas suficientes para garantir a mesmidade das fontes de prova arrecadadas no inquérito, especificadamente envolvendo os conteúdos dos computadores apreendidos na residência do acusado. E aqui, ó,
Pensando especificadamente na situação, a autoridade policial responsável pela apreensão de computador ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais deve copiar integralmente, byte a byte, o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem dos dados, um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original. Aplica-se a técnica, essa é uma técnica muito debatida, tá? Principalmente em grandes operações, do algoritmo hash. É possível obter uma assinatura única para cada arquivo. Aí o ministro aqui explica, né, como deve ser feita a extração dessa prova, né, a produção dessa prova. E quando não respeita essa providência aí de copiar o algoritmo, né, o hash, né, o código hash, ter o espelhamento do original, né, uma assinatura, e se isso aí for manipulado ou trocado, sabe-se, né, que foi violado ali com base nesse procedimento aplicado. Acontece que muitas vezes busca a apreensão do computador, extrai tudo ali e junta dentro do processo. Só que tem um procedimento a ser feito, não é simplesmente arrancar dali, coloca dentro do processo e pronto, acusa o seu cliente. Isso aqui demanda advogado com especificidade, que conhece esse documento aqui, né, conhece esse julgado e que entende o que está fazendo. E aí, com base nesses dados, nessa informação desse julgado, sabe como combater uma prova ilícita que não foi produzida à luz do que determina, né, o CPP com relação à cadeia de custódia. Isso é muito, muito importante saber. Esse é um julgado importante, vocês têm que ter ele aí, porque não fala só de computador, né? Aqui ele fala, ó, computador ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais. Então, você vai ter que olhar um por um ali, né? Se for um celular, um computador, tablet, qualquer dispositivo que tenha informações, né, provas digitais, tem que acontecer isso aqui. Beleza? Deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui também é importante, tá? Esse aqui é informativo 803, esse julgado aqui é da sexta turma, 12 de março de 2024. Esse aqui é o julgado, tá? Recurso especial, origem do Estado de São Paulo, ministro Teodoro da Silva Santos, sexta turma. Esse julgado aqui, ele diz respeito à coleta de drogas apreendidas por ocasião de uma busca e apreensão, né, de uma abordagem que culminou com o suposto posterior flagrante e a apreensão de drogas dentro do imóvel. E aqui, com relação à cadeia de custódia, não houve a numeração dos lacres que fizeram a apreensão dessa droga. E por não ocorrer essa numeração, o STJ anulou essas provas. Provas ilícitas devem ser desentranhadas. Vou ler aqui para vocês, ó. Aqui, ó, essa parte. Ausência e numeração individualizada dos lacres na perícia definitiva. Quebra da cadeia de custódia. Impossibilidade de distinção entre as substâncias apreendidas nos diferentes contextos. Incerteza quanto à natureza do entorpecente do material apreendido durante a busca pessoal. Falta de comprovação da materialidade delitiva. Absolvição. Aí diz aqui o destaque. A quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de numeração individualizada do material objeto da perícia definitiva, que resulte na impossibilidade de se distinguir com segurança, se reconhecida a inconsistência de parte da perícia relativa à natureza do entorpecente do material apreendido, referir-se às substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal ou das provas declaradas ilícitas por desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Acarreta a absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. A perícia aqui, ela comeu barriga com relação aos lacres. Então, ali não se sabia se essa droga foi apreendida num outro contexto, no contexto ali da invasão de domicílio, irregular, ilegal, e por falta de numeração desse lacre que permitiria a individualização do momento ali, essa droga foi pega nesse momento, essa aqui nesse momento, caminhou esse processo então para absolvição do acusado por conta da ausência desse lacre. Deixa eu até ler aqui, ó. Aqui, ó. E você que atua aí, vai pegar um caso de tráfico, presta atenção nisso aqui, ó. Nessa conjuntura, evidencia-se que não foi observada a norma disposta no artigo 58D, parágrafo 1º do CPP, segundo o qual todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. Então isso aqui tem que ser garantido.
Se isso aqui não ocorrer, nós teremos a ilicitude da prova. Tem que ter o lacre individualizado, tá? E esse aqui é mais um julgado importante que eu sugiro que você guarde aí no seu banco de jurisprudência, tá? Informativo 803, de 12 de março de 2024, e aqui está a ementa do julgado para você coletar e guardar aqui, tá? Pessoal, essa foi a aula nossa sobre decisões importantes acerca da cadeia de custódia. Cadeia de custódia, a quebra da cadeia de custódia. São 4 julgados importantes do STJ que trazem ali a apreensão de droga, extração de dados celular, extração de dados do computador. É muito importante, toda vez que você pegar um caso, você observar se a cadeia de custódia foi respeitada. Porque se ela não foi, provas foram produzidas em desfavor do seu cliente e essas provas devem ser desentranhadas dos autos. Essas provas não podem permanecer nos autos. Você vai ter que alegar ali a ilicitude e a necessidade de extração dessas provas pela quebra da cadeia de custódia. E às vezes é uma prova que vai comprovar a materialidade ou a autoria que recai sobre o seu cliente e você consegue, na exclusão dela, levar ali para a falta de provas e a absolvição do seu cliente. Então é importante sempre que pegar um caso, olha para a cadeia de custódia, olha as provas que foram produzidas, respeitou a cadeia de custódia? Não respeitou? Esses julgados recentes do STJ que eu trouxe aqui na aula são importantíssimos para você contestar a quebra da cadeia de custódia em diversos pontos, em diversos aspectos, tá bom? Vou encerrar a aula por aqui, qualquer dúvida deixa nos comentários aí. Se você gostou da aula, comenta aí. Legal a aula, professor, obrigado. Se você tem um elogio, se você tem uma crítica, também deixa aí que eu vou ler. E se você tem uma dúvida, também deixa nos comentários. Deixa o like aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve e eu te vejo na nossa próxima aula.